O tema do trabalho é a transformação digital, sua capacidade de mudar estratégias de negócio. Os tópicos a serem tratados serão a introdução, onde será apresentado o tema, os pilares dessa transformação e suas características, os desafios de implementar essa mudança organizacional, que a transformação digital traz, a tecnologia como facilitadora do processo, impacto na experiência do cliente e estratégias de implementação. Introdução: o que é a transformação digital? De forma resumida, é a aplicação e a integração de tecnologias com o intuito de melhorar processos da empresa, alinhada à estratégia da organização. Essa frase resume muito bem o que é a transformação digital, que, bem, quando a gente aplica essa transformação, o resultado dela é a gente melhorar processos, né, como está escrito, muitas vezes criar outros para auxiliar esse processo novo que vai melhorar a eficácia e a eficiência, muitas vezes, da empresa. E, às vezes, também, ele envolve você retirar alguns processos que não serão mais úteis. De forma geral, é isso. E algo muito importante se frisar é essa linha em vermelho, que é alinhada à estratégia da organização. Pois de nada adianta você ter uma tecnologia muito boa se ela não é voltada à estratégia da tua organização. No final das contas, ela só vai atrapalhar e não ajudar a sua empresa. Bom, antes de ir ao próximo tópico, vale ressaltar, aqui no próximo slide, a digitalização e a transformação digital, que muitas vezes se confundem. Tem gente que trata elas como sinônimo, mas na verdade elas não são. A digitalização é algo que busca transformar algo físico, um processo físico ou algum produto físico em digital. E apenas isso, acabou. E a transformação digital, além de às vezes fazer esse processo de digitalização, ela busca melhorar os processos, alcançar, fazer novos processos que auxiliem a sua empresa, que ela até diferente da digitalização, ela muda o canal muitas vezes do consumidor e do fornecedor da empresa. E um exemplo interessante se ressaltar, uma pergunta, na verdade, que será respondida lá no final, é um restaurante. Se o dono dele, por exemplo, um dia cria um menu digital. Um belo dia você come no restaurante todos os dias e um dia você chega lá e só tem um QR Code para você escanear, para você escolher o menu ou um aplicativo para baixar. Isso se enquadraria em digitalização ou em transformação digital? No final dessa apresentação será abordado a opinião do grupo sobre esse tema. Indo para o próximo slide, temos os pilares da transformação digital, que são 4 pilares. O primeiro deles, a tecnologia, é um pilar muito essencial na hora da escolha da transformação digital, já que você deve analisar o contexto da tua empresa, qual o ramo da tua empresa, a cultura da sua empresa, que é um dos pilares lá embaixo, vários outros fatores. Se é necessário mesmo aquela tecnologia, se não tem outra que facilitaria. Tudo isso é muito, muito importante, né? Fazer uma análise prévia da tecnologia que se utilizará. Próximo pilar, dados. Ele é um pilar muito essencial também, já que a armazenagem, né? Você conseguir, após você implementar essa tecnologia e conseguir armazenar dados, tanto dos clientes, fornecedores, ou dos funcionários, dependendo do contexto do que você quer fazer com a sua transformação, armazenar esses dados é de muita importância, já que você utilizará eles para ver processos, né, melhorar processos, saber de antemão algumas outras coisas, por exemplo, a Amazon, que utiliza dados para saber o que seus clientes que compram um certo produto gostam, o que eles. Tipo, vários clientes que compram aquele produto tendem a comprar. Tem vários exemplos assim. O terceiro pilar, processo. Ele é muito importante porque antes de você fazer, ver qual tecnologia usar e como você vai armazenar esses dados, é importante você revisitar todos os processos da sua empresa. Você tem que fazer uma análise prévia
do quais processos que podem ser retirados da empresa, revisar como esses processos estão ocorrendo, se eu devo acrescentar ou não um novo processo depois dessa tecnologia ser aplicada e outras coisas. É muito vasto essa área de pilar. E o quarto, mas não menos importante, é a cultura da empresa. Você provavelmente, no final da transformação digital, a cultura da empresa se modifique um pouco. Mas no início dela é muito importante você analisar a cultura da sua empresa e dos usuários que consomem sua empresa, para na hora de você aplicar essa mudança, você não causar uma mudança muito brusca que acabe prejudicando tanto seus funcionários quanto os usuários da tua empresa ou os clientes da sua empresa. É muito importante esse pilar. E aqui a gente vai ter os dois principais gráficos, um tratando sobre a performance sobre o tempo e o outro sobre o aumento da resistência sobre o tempo. O primeiro gráfico, ele entra em consonância com Kurt Lewin, que fala sobre o descongelamento, a mudança e o descongelamento, sendo a fase inicial o descongelamento, ou seja, o processo inicial de mudança, a gente tem a mudança em si na transição, onde há uma redução da performance, e no congelamento, o aumento da estabilidade e a retomação da performance. No segundo gráfico, a gente vai ter o aumento da resistência, e chegando no nível mais alto de resistência, ocorre o turnover, em que os empregados vão agir de maneira ativa contra a mudança, e serve como papel do gestor minimizar a resistência e reduzir a perda de performance. Segundo esse estudo de caso de gestão e projeção Uninove, existem 8 desafios para mudanças organizacionais por transformação digital. Eu acredito que esses desafios eles se encontram muito visando aquela tabela maquiavélica de mudanças e fazendo uma síntese sobre esse assunto, levando em conta principalmente os stakeholders, a gente tem que saber como se comunicar, não para apenas informar, mas também fazer com que seja compreendida a razão da mudança. E posto essa razão ao interessado, você cria um senso de urgência nele também. E uma maior participação tanto da gerência quanto dos funcionários. E todo esse processo sempre considerando a cultura da empresa para evitar fracassos semelhantes aos processos de reengenharia da década de 90 que desprezavam completamente a cultura empresarial. Tecnologia como facilitador. Fazer diagnósticos e análises do contexto da organização. A nova tecnologia a ser implantada na organização não pode ser um problema. Isso parece óbvio, mas mesmo assim é preciso diagnosticar a situação atual da empresa para ver como utilizar a tecnologia para aperfeiçoar algum processo e não atrapalhar. Vimos isso no tópico anterior, nos processos inadequados de planejamento por falta de diagnóstico organizado apropriado. Esse slide fala sobre o impacto na experiência do cliente. A transformação pode causar benefícios e potenciais malefícios em relação à experiência do cliente. Maior rapidez no atendimento, fidelização do cliente, melhoria da customização de produtos, maior conhecimento da personalidade do cliente. Esses são possíveis benefícios que uma transformação digital pode trazer. No entanto, uma maior dificuldade na comunicação com a empresa, o que traz uma relação impessoal com o cliente, e demora na entrega e devolução de produtos, que seria o problema last miles, são possíveis problemas a serem enfrentados após uma transformação digital. Estratégias para maiores chances de sucesso. A participação dos funcionários de cargos mais altos, sendo eles gerentes e etc., é de extrema importância. Além disso, mais uma vez, destacamos a importância da consideração da cultura da organização. Por fim, uma tabela maquiavélica pode ser muito útil para diagnosticar stakeholders, dificuldades, possíveis facilitadores e etc. Bom, e afinal, o menu digital era uma digitalização ou ele era uma transformação digital? Vou responder isso no próximo slide. Vocês vão ficar chocados com a resposta. Depende. E é isso mesmo, depende, porque tem gente que pode argumentar, você pegou um menu, restaurante no caso, pegou um menu de papel, transformou em digital. Beleza, isso é digitalização. E se for só isso, eu responderia para as pessoas, você está certo, é uma digitalização. Porém, pode acontecer algumas coisas que transformem isso em uma transformação digital. Por exemplo, o primeiro, que é analisar o padrão de consumo. Você poderia, a partir desse menu, utilizar o pilar 2 da transformação digital e anotar os dados de consumo dos seus clientes, a fim de saber
O que em cada restaurante, se você tiver mais de um estabelecimento, em que cada um as pessoas gostam de consumir, quais são os pratos que mais se consomem, e etc. Essas coisas já teriam uma cara a mais de uma transformação digital do que uma digitalização. Mas dá para ir além, como personalização e recomendação, você fazer algo no estilo da Amazon em certa medida aí, de você pegar os dados do cliente, tipo, ah, nossa, esse cliente compra tal prato, sempre compra tal prato, o prato X, por exemplo. Então, provavelmente ele vai gostar desse prato Y e daquele prato Z e assim por diante, com base em outros clientes. Você também está utilizando o pilar 2, que é recolher os dados e usá-los ao seu favor. E além disso, você ainda está vendo o slide ali sobre o impacto do cliente, porque ele vai se sentir mais especial, ele vai falar, nossa, esse restaurante me conhece tão bem, sabe até o que eu gosto aqui. Mas também dá para ir mais além. Por exemplo, um muito legal aqui é a gestão do estoque. Você pode, a cada vez que um cliente confirma um pedido, você já pode fazer um cálculo prévio do quanto que aquele prato vai demandar de produtos do teu estoque, e com base nisso você saber quando você precisar fazer uma compra de ingredientes específicos. Então assim você evita você comprar muito ingrediente de algo que não sai, você comprar pouco de algo que sai muito. Você vai ter uma prévia ali do quanto que vai sair. Isso é muito interessante. Outro interessante é o engajamento do cliente. Você pode fazer ofertas especiais para ele. Usar ele, tipo, só hoje tal prato X que você gosta por tanto desconto, que é uma forma de fidelizar ele, né? Isso é interessante, que também se aplica ao impacto ao cliente. E o último, que é o mais interessante para os restaurantes, é você conseguir inovar com produtos novos, criar novos pratos, porém de uma forma muito segura, porque você vai, por exemplo, um restaurante X, ali, um estabelecimento X de uma franquia de restaurantes, ele sabe que sai um prato específico muito, e pratos que se parecem com ele, as pessoas também comem bastante. Então, em vez de eu inovar em coisas totalmente diferentes naquele estabelecimento, eu crio pratos que tenham a ver com aquele prato que sai bastante no meu estabelecimento. Isso é muito interessante. É um tema muito que varia muito, né? Porque pode ser digitalização ou transformação digital. É um exemplo muito legal. E é isso.